18h01. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 18h05 na Paraíba, os destaques principais do programa de hoje. CPI da Covid quebra sigilos do líder do governo na Câmara e do advogado do presidente Jair Bolsonaro. Presidente do Senado tira da gaveta as indicações de Bolsonaro para o Supremo e para a Procuradoria-Geral da República. Depoente na CPI não responde à maioria das perguntas e é ameaçado de prisão. A CNN Brasil desmente o jornalista Alexandre Garcia e o seu ambiente na emissora fica difícil. Ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, dá entrevista e diz que é difícil se coligar com João Azevedo, uma vez que o seu partido terá candidatura própria e que é complicado qualquer contato político com o veneziano Vital do Rego. O Cidade em Revista já está no seu tablet, no seu celular, no seu computador, nas principais plataformas digitais e nas rádios Sertão e Camisa 10. Pontualmente 6h06 na Paraíba.
Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Aproveite as ofertas da semana do Ideal. Molho de tomate Heinz, R$ 2,99. Levando 2, a segunda unidade sai por R$ 1,49. Lasanha sadia de R$ 14,99 por R$ 11,99. Levando 2, a segunda unidade sai por R$ 5,99. Desodorante aerosol Rexona, R$ 13,99. E no Clube Cliente Ideal, R$ 9,98. Sabão em barra Minuano, R$ 10,69. E no Clube Cliente Ideal, R$ 6,99. Cerveja Budweiser, de R$ 3,69 por R$ 3,09. Ideal Supermercados, é da nossa terra. Beba Para com se moderação. comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. O Ideal Supermercado tem mais de meio século de contribuição para a economia dos paraibanos. São 3 lojas para melhor servir a quem mora em Campina Grande e região. Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, o Lojão do Ponto de 100 Réis e agora a nova loja da Duque de Caxias ao lado da Feira da Prata. Faça a sua feira, as suas compras nos supermercados Ideal e economize de verdade. Supermercados Ideal, economia total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. 18h11 na Paraíba, pontualmente 6h11 agora.
amigos, minhas amigas, saudações a todos, boa noite. Espero que todos estejam bem. Aqui nós estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Vocês sabem que desde que essa pandemia surgiu, vão aparecendo pessoas com opiniões variadas sobre diversos temas. Pessoas que são da opinião de que a vacina ajuda, a vacina resolve, e pessoas que acham que não devemos tomar vacina. Você já deve ter ouvido isso por aí, como eu também. Hoje eu escutei a entrevista de um médico, meu amigo Netinho, falando lá de João Pessoa, da nossa capital paraibana, onde ele dizia determinadas coisas em relação à Covid-19 que eu não tinha ouvido ainda de nenhum médico. E acredito que vocês também não. Opiniões diferentes, opiniões sobre temas que suscitam determinadas reflexões. Eu pelo menos passei a pensar, passei a ficar imaginando de onde foi que aquele cidadão tirou essas ideias. Acredito que alguns de vocês devam ter ouvido. Antes de eu falar um pouco sobre isso, mandar aqui um abraço especial para Roberto Coelho. Roberto está sempre escutando a gente ali naquela região do Genipapo, Pai Domingos. E ele mandou aqui uma relação de pessoas que nos acompanham todos os dias. E eu vou aqui exatamente passando para vocês e fazendo o registro já com um agradecimento antecipado. Ele informa que Paulo Bizuca, Cecília, é um casal que nos acompanha todas as noites. Tem mais aqui Carlos Gertrudes, lá em Campinote, Socorro Aquino e Cícero, Gil e Dona Fátima, além de Antônio Otacílio e Fátima Vicente. Eu aproveito para agradecer a audiência a todos vocês. Há naturalmente a reação de algumas pessoas em relação ao nosso som, a qualidade do áudio. Como eu disse ontem, a gente está recebendo mais alguns equipamentos e vai utilizando esses equipamentos aqui, fazendo os testes, e sou eu mesmo quem está ligando tudo e testando e aprendendo, porque acho que ainda não é tempo da gente estar trazendo pessoas para o nosso ambiente, nem indo para o ambiente das outras pessoas, a não ser que sejam ambientes abertos, arejados, aí a coisa é diferente, todo mundo usando máscara, mas numa sala fechada você trazer pessoas ou ir para a sala de alguém, ainda há um risco grande e eu não estou ainda disposto a isso. Mas aí eu vou testando aqui, melhora, piora, pode ser assim, como vocês estão ouvindo agora, tem um pouco mais de brilho, um pouco mais de eco, e de repente pode ser assim também, sem nenhum brilho, sem nenhum eco. A gente apenas vai fazendo testes aqui para que vocês acompanhem. É equipamento novo, coisa nova que está chegando, e a gente vai testando aqui para os nossos amigos. Sim, mas o que foi que esse médico falou hoje, numa entrevista lá em João Pessoa, se reportando à Covid-19? A pergunta feita a ele, pelos colegas de imprensa da capital, era se ele concordava com o uso da máscara, se a gente deveria continuar usando máscara. Porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o nosso conterrâneo, ele tem dado entrevistas, uma hora ele diz que o uso da máscara é importante. Noutros momentos e noutras situações e outros ambientes, aí ele diz que está estudando a liberação do uso da máscara, e você fica meio que sem saber, peraí, eu vou usar máscara, eu vou continuar usando ou não devo continuar usando máscara? Quando a gente vê as imagens do mundo aí, Afeganistão não vale, mas quando você vê hoje imagens dos Estados Unidos, do Japão, da Nova Zelândia, da Austrália e dos países europeus, todas as imagens mostram pessoas usando máscaras. Então, será que esse povo todo está errado? São questionamentos que a gente tem que fazer.
Mas aí o médico disse que pode-se tranquilamente deixar de usar máscara, porque, segundo ele, preste bem atenção, o vírus, principalmente essa nova variante, Dr. Gildo Lima do Nascimento, chamada de variante Delta, ela se propaga pelas mucosas. E ele diz que as mucosas estão na boca, nos ouvidos, nos olhos, no ânus e na vagina. Não falou no bilau, o órgão sexual masculino, ou seja, no pênis. Mas ele disse que vagina, ânus, ouvidos, boca, olhos são os propagadores da nova variante da Covid-19, a variante Delta. E ele disse: ninguém vai usar máscara no olho, nem na venta, nem no ouvido, como dizia minha avó, nem no ânus, nem na vagina. Então pode ficar tranquilamente. Ora, se você tem ouvido até hoje, escutado de todos os médicos, especialistas, pneumologistas, estudiosos, cientistas, que o vírus se propaga nos ambientes onde nós ficamos pelos aerosóis, ou seja, pelas gotículas que a gente solta quando espirra, quando tosse, quando fala, quando sorri. Aí o homem agora diz que não, que tem que ser nessas partes aí para poder pegar a doença. Esquisito, né? Estranho. E disse mais: olha, evite botar a mão naquilo, ou botar aquilo na mão, e lave com sabão de coco. Diz que o remédio é sabão de coco. Complicado. Agora, se isso fosse verdadeiro, imagino eu, não estou aqui discutindo com o médico, ele estudou, ele sabe lá o que é que está dizendo, embora esse tenha sido o único profissional de quem eu tenha ouvido esse tipo de coisa, mas a Organização Mundial de Saúde nunca falou sobre isso. Nenhum cientista no mundo até agora tinha dito isso. Tem coisa que a gente só ouve falar aqui nesse nosso Brasil, a gente só escuta por aqui. Mas de todo modo está feito o registro aí para a gente pensar. Abra seu olho. Segundo ele, ó, ninguém pode beijar, porque boca com boca, mucosa com mucosa vai pegar. Não pode tocar no ouvido nem nos olhos, e principalmente nas partes íntimas. Aí o cara disse: vai lavar como? Sem tocar. Disse: não, lava com sabão de coco, depois lava a mão, não pegue nada em alimento e tal. História esquisita. Meu amigo Marconi Farias, o primeiro-ministro, minha amiga Nieta, doutor Sérgio Oliveira, advogados amigos, médicos amigos que me ouvem, boa noite a todos. São 18 horas e 19 minutos, agora 6h19. Vocês estão pensando que o depoimento da CPI da Covid de hoje já terminou? Até agora há pouco eu estava vendo o dono da empresa Precisa ainda estava por lá moendo. Agora, sobre, meus amigos, essa CPI tem umas coisas interessantes. Eu não sei se apenas eu me atenho a esses detalhes, fico pensando nessas coisas, ou se vocês também pensam da mesma forma. Veja só, quem foi que mandou abrir essa CPI? Quem foi que determinou ao presidente do Senado que abrisse a CPI? Não foi o Supremo Tribunal Federal? Foi o Supremo. Abra a CPI. Aí o homem imediatamente atendeu e instalou a CPI. Aí o que é que acontece? Algumas pessoas que são convocadas para essa CPI, elas correm, meu amigo Lídio Meira, lá para o Supremo. Chegam lá no Supremo, que foi quem mandou abrir a CPI, aí pedem para ficar caladas. Pedem para ficar caladas. Aí o Supremo diz: pode ir ficar calado. Vocês estão entendendo? O Supremo que mandou abrir a CPI permite que alguém que vá para a CPI, ou várias pessoas que estão indo, todas estão conseguindo, o direito de ficar caladas. Não é estranho isso? Peraí, se eu mando abrir uma CPI, é porque eu quero que o povo vá a essa CPI, deponha para a CPI investigar e descobrir se tem alguma coisa errada. Aí depois, eu mesmo, meu amigo Hermano, Juscelino Salles, João Alcântara, minha amiga Jovita Maranhão, deve estar de volta, Sargento Nogueira, em Barra de Santa Rosa. Depois eu mesmo que mandei abrir a CPI, eu chego e digo: pode ir lá e sempre fico calado. São coisas que fica difícil a gente entender, compreender,
aqui nesse Brasil. Aí curioso também é que os senadores sabem que aquela pessoa, aquele depoente, está com um habeas corpus do Supremo, permitindo que fique de bico fechado, caladinho ali, a Luiz 10 anos. Ainda ficam questionando: olha, eu posso lhe prender. Se você não responder, eu posso lhe prender. E o cara com um papel na mão dizendo que ele pode ficar calado. É outra coisa que eu também não consigo entender. Aí durante o depoimento salta de lá o presidente, o senador Omar Aziz, diz: eu vou mandar perguntar agora ao presidente do Supremo se você pode mesmo ficar calado. E o cara não está com um papel na mão? Aí depois fazem uma pergunta que o cara acha que vai colocá-lo, como diz o comentarista Chico de Assis Olé, em palpos de aranha, que vai, meu amigo Marcos Soares, colocá-lo em maus lençóis. Ele acha que aquilo, se ele responder, complica. Ele está autorizado a não responder. Aí ele diz: eu não vou responder, eu me reservo ao direito de ficar calado. Aí salta de lá o senador e diz: olha, essa você tem que responder, porque essa não lhe incrimina. E quem decide se incrimina ou não é o senador, não é a própria pessoa, não. Você me faz uma pergunta, imediatamente eu raciocino aqui em cima daquela pergunta e digo: olha, se eu responder isso, eu posso me ferrar, me lascar lá na frente, então eu vou ficar calado. Aí eu digo: não responda. Eu digo: não, você tem que responder. Meu amigo, isso é uma zorra. Aquele programa que tinha, ou tem ainda na Rede Globo, eu não sei se tem, chamado Zorra. Não tem no sábado à noite? Pronto. Esse da CPI, esse programa da CPI, é 1000 vezes mais interessante para a gente dar risada do que aquele Zorra lá da Globo. Meu amigo Marcos Farias, em Esperança, está me escutando também. Ele escreve aqui: boa noite, estamos na escuta para as devidas reflexões desta quinta-feira. Paulo, o som aqui está excelente sem o eco. Pois vocês vão dizendo aí se acham melhor com o eco, sem o eco. Tem só um botãozinho aqui que eu toco, entendeu? Equipamento novo. Esse eco, esse brilho, a gente usa mais, meu amigo Luiz, 10 anos, nas transmissões de futebol. Antigamente, para se fazer isso, era uma complicação tão grande que a gente precisava usar um gravador de rolo, daqueles gravadores antigos, grandes, pesados, fita de rolo, que eu ainda tenho alguns rolos daquela fita por aqui, e você dava o reverber, o eco, no sistema de gravação, um retado. Hoje, estou falando aqui normal, se eu apertar o botãozinho, prestem bem atenção, vocês aí, meu amigo Carlos do Pastel, olha como fica. Basta tocar no botão, já alterou. A modernidade, né? A tecnologia. Agora tudo isso custa dinheiro, custa caro, mas a gente vai aperfeiçoando. O importante é levar uma melhor qualidade do trabalho que a gente faz aqui para todos vocês. E vai apanhando e vai aprendendo até dar certo. Eu acho legal tudo isso porque é também um exercício mental que a gente faz. No meu caso, que eu faço. Eu vou para a internet, descubro um equipamento, aí pesquiso preço, onde é que tem, resolvo comprar. Compro coisas que não tem aqui em Campina Grande, que algumas coisas tem por aqui, outras não tem. Tem inclusive coisa aqui que veio da China. É o jeito, se você só encontra por lá, não é, Pedro Paulo, doutor Pedro Paulo, dentista. Então, quando esse equipamento chega, lá vou eu quebrar a cabeça com o manual para instalar. E não é fácil. É tudo difícil, é tudo complicado, mas a gente vai. Hoje foi a manhã toda. Depois que eu fiz o trabalho para a televisão, eu disse a mim mesmo: vou instalar e hoje eu já vou fazer o programa testando esse novo equipamento. Tá aí. Alexandre Gomes está no Amapá. Lembrando aqui que o SBT faz hoje 40 anos. SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Silvio Santos herdou a Rede Tupi. Lembram da Rede Tupi de televisão? O SBT é o sistema sucessor da Rede Tupi, do Império de Assis Chateaubriand. Silvio Santos, cabeça pensante. E você que lê a história de Silvio, que ou já leu ou já assistiu a algum programa, saber que Silvio Santos vendia refrigerante na barca que faz a travessia Rio-Niterói. Na época não existia a ponte, naturalmente, e todo o trânsito de pessoas era pelo mar, pela Baía de Guanabara. E Silvio vendia refrigerante dentro da barca. Hoje as barcas são modernas, fechadas,
e tem os seus próprios quiosques vendendo lá lanches, refrigerante, o que você quiser. Até cerveja vendia. A última vez que eu fui não tinha mais cerveja, eles evitaram vender porque, embora a travessia seja curta, né, 15 minutos, 20 minutos, mas alguns já iam mamados e lá dentro tomavam muito mais e perturbavam. Alguns se suicidaram, pularam no mar, esse tipo de coisa. Então Silvio vendia refrigerante dentro da barca que fazia a travessia Rio-Niterói, para lá e para cá. E enriqueceu meu amigo Tony Lima com a inteligência que Deus lhe deu. E começou no rádio também, né? Normalmente, quem começa no rádio e depois vai para a televisão, normalmente é uma pessoa desarnada, desenrolada, que tem capacidade. O rádio é a maior escola para qualquer comunicador. Se o sujeito for desenrolado no rádio, ele chega na televisão e dá um show. Se ele for enrolado no rádio, chega lá e vai ser muito mais enrolado do que o Sargento Nascimento, que era um sargento que a gente tinha lá no Exército, que foi o homem mais enrolado que eu vi na minha vida. Eu ficava às vezes pensando como aquele homem tinha passado nos testes e no concurso de sargento da Escola de Sargento das Armas, a ESA. Mas o fato é que ele era sargento, agora era enrolado. Ele olhava para você assim, aí dizia: Tony Lima, me diga seu nome. Ora, se ele próprio já estava dizendo seu nome, para que ele perguntar novamente? Então, era um sujeito extremamente enrolado. Mas isso tem em todos os lugares, em todas as famílias, em todos os ambientes. Tem os desarnados e tem os enrolados. É desse jeito. 18 horas e 28 minutos na Paraíba. Aí hoje a CPI anunciou que eles iam começar os trabalhos 9h30, 10 horas da manhã. Eu estava acompanhando e atrasaram um bom tempo. De repente sumiram todos os senadores e a própria imprensa, a própria CNN, a Globo News, que ficam lá fazendo a cobertura ao vivo. Os repórteres perguntavam: cadê os senadores? Para onde eles foram? E eles se reuniram, se trancaram lá numa sala para aprovar requerimentos e novos depoimentos, alguma coisa desse tipo. E nessa reunião, só deles lá, sem a presença da imprensa, resolveram quebrar o sigilo daquele advogado da família Bolsonaro, acho que é Alberto Assef, é um nome assim, e também do líder do governo que esteve semana passada na CPI, o deputado Ricardo Barros. Os dois, é Frederico Assef é o advogado, e o líder do governo na Câmara é exatamente o deputado Ricardo Barros. Quebrar o sigilo bancário, telemático, telefônico, tudo, os dois. Pois bem, aí agora à tarde o Ricardo Barros já foi ao Supremo pedindo para sustar isso aí. Isso não vê razão nenhuma para o pessoal da CPI quebrar os sigilos dele e divulgar para a imprensa e fazer aquele carnaval que o pessoal está fazendo. A sensibilidade desses assuntos, né, leva as pessoas a isso. A quebra de sigilo envolvendo o advogado Frederico Assef foi pedida, sabe por quem? O relator da CPI, professor Renan Calheiros. Pois bem, ele disse que acha interessante quebrar isso aí. Segundo o Renan, há indícios para apurar se o advogado Frederico Assef recebeu dinheiro da empresa Precisa Medicamentos na assinatura do contrato da Covaxin. A CPI recebeu hoje, como eu disse, o dono dessa empresa Precisa Medicamentos, o cidadão de nome Francisco Maximiliano, que adiou o depoimento 3 vezes, porque ele tinha ido para a Índia, aí voltou. A primeira vez estava na Índia, a segunda vez tinha chegado, estava em quarentena, a terceira ele pediu mais uma vez o adiamento, lá vai. Já o Ricardo Ramos, que foi para a CPI semana passada, havia se manifestado contra essa solicitação da quebra dos seus sigilos pelas redes sociais. E disse que a CPI não vai encontrar absolutamente nada, nenhuma ligação dele com a empresa Precisa. E agora à tarde ele foi ao Supremo, isso está nas mãos da ministra Carmen Lúcia, para evitar essa quebra de sigilo. Os senadores Marcos Rogério, é do Democratas de Rondônia, e Luiz Carlos Reise, é do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, registraram que votaram contrariamente a todos esses requerimentos de hoje que pedem quebra de sigilo. Já o senador Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará,
pediu destaque na votação de coisas sensíveis, como, por exemplo, a quebra de sigilo de blogueiros considerados bolsonaristas. No entanto, o seu pedido foi rejeitado e os pedidos foram todos aprovados. Quebra de sigilo da Precisa Medicamentos, da empresa Global Gestão em Saúde, de Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, de Francisco Maximiliano, que é esse depoente de hoje, sócio da empresa Precisa e também da empresa Global, o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos e do advogado Frederico Yossef, que defende o presidente Jair Bolsonaro e é muito ligado à família Bolsonaro, aos filhos do presidente e por aí vai. São 18 horas e 32 minutos, agora pontualmente 6h32 na Paraíba. Outro dia eu comentei aqui com vocês que, apesar de gostar muito das suas participações, porque é um cara extremamente experiente, 80 anos de idade, não são 80 dias, nem 80 meses, mas um cara com 80 anos, lúcido, inteligente, preparado. Eu estou me referindo ao jornalista Alexandre Garcia, que nós nos acostumamos a assistir na Rede Globo de televisão, no Bom Dia Brasil, às vezes no próprio Jornal Nacional, e participando de programas em várias emissoras de rádio pelo Brasil. Ele deixou a Globo e, segundo se comentou à época nas redes sociais, ele deixou porque não concordou em ficar na Rede Globo falando mal do governo. Segundo, na época, o pessoal divulgou, só ficou na Globo quem topou falar mal de Bolsonaro. Quem não topou, bilhete azul. Então, Alexandre Garcia foi contratado pela CNN. E teve um quiprocó entre ele e um rapaz chamado Rafael Colombo. O Colombo, basta você assistir a qualquer programa, você percebe logo que ele odeia o governo. Tudo dele é contra o governo e tal. Não, do ponto de vista dele, eu não estou aqui questionando, estou apenas registrando. E certo dia, Alexandre Garcia encrespou com ele porque ele contestava Alexandre Garcia. Fazia ironias em cima do que Garcia respondia. O quadro chamado Liberdade de Opinião tinha na época a participação de Sidney Rezende e do Alexandre Garcia. Sidney Rezende mais comedido, mais meio que em cima do muro, com medo de dizer certas coisas, e o Alexandre Garcia exprimindo sua opinião, seu conceito sobre o que era perguntado. Então saiu o Sidney Rezende, foi trabalhar no jornal noturno da CNN, entrou em seu lugar o Fernando Molica, que é do Rio de Janeiro. Então ficou uma espécie de contraponto. Molica dá cacetadas no governo e Alexandre Garcia vai mais pelo caminho assim do central, sem bater um lado, sem bater o outro, mostrando a realidade de acordo com a sua experiência. Mas hoje, eu estava assistindo na hora, Alexandre Garcia foi perguntado sobre vacina para crianças e adolescentes. E ele disse, vocês vão ouvir aqui, eu acho que eu tenho uma gravação, ele falando sobre isso, achando que não precisava, que criança e adolescente tinha que tomar aquelas vacinas que se toma todos os anos e tal. E depois a própria CNN, um pouco mais tarde, desmentiu Alexandre Garcia. Uma situação realmente complicada que causou constrangimento. E eu, para ser muito sincero com vocês, estou vendo a hora Alexandre pedir para sair. Pedir para deixar a CNN, porque está ficando constrangedor. Vamos ver se eu tenho aqui esse trecho quando ele se reportou, perguntado pela moça que participa do quadro, que comanda o quadro, acho que é Elisa o nome dela, sobre essa história de vacina. Vamos ouvir. Estatística, segundo se mostra, a própria OMS, né? Porque a estatística mostra que o vírus parece que não se dá bem com jovem. O jornalista Alexandre Garcia disse que jovens não precisariam tomar a segunda dose segundo as estatísticas. Aliás, tomar a vacina segundo as estatísticas. Para esclarecer esse tema, nós, da CNN Brasil, procuramos o infectologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Segundo o médico, à medida que se previne mortes em adultos e idosos, os casos de hospitalização com formas graves serão entre os não vacinados. Ou seja, a proporção maior de casos graves irá acometer as pessoas que não tomaram a vacina.
No caso das crianças, que eram de 0,35%, poderão, sem vacina, chegar a 15%. Além desta informação, acrescentamos que o registro para este ano de mortes de Covid-19 entre crianças e jovens é de 1.581. Isso mesmo, 1.581 pessoas entre 10 e 19 anos morreram por Covid-19 somente em 2021. Vocês vejam que está ficando difícil, né, a convivência, porque a CNN desmentiu a fala do Alexandre Garcia durante o programa Novo Dia, apresentado hoje de manhã. No quadro Liberdade de Opinião, como eu disse, Alexandre falou que os jovens não precisam tomar vacina, segundo as estatísticas. Alexandre, então, exprimiu esse pensamento e a apresentadora Elisa Vick desmentiu a fala de Garcia. No caso das crianças, ela explicou que a taxa era tal, podendo chegar a 15% e tal. O problema é que não tem vacina para todo mundo. Eu lembro a você que Alexandre Garcia coleciona algumas polêmicas desde que chegou à CNN. Recentemente, ele se desentendeu no mesmo quadro com Rafael Colombo, ao dizer ironicamente que não estava sendo entrevistado, ao ser contrariado pelo apresentador quando defendeu o presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que ele tinha todo o direito de lançar um decreto proibindo governadores e prefeitos de decretarem restrições para controle do coronavírus. Está difícil, está complicado, mas o problema é deles lá, eles que resolvam. A gente aqui apenas faz o registro também para levar você, querido ouvinte, querida ouvinte, as suas reflexões. 6h38. Meu amigo Araújo Neto pergunta se o senador Renan Calheiros tem alguma relação com o pai Xoxó. Sinceramente eu não sei. Só das Alagoas, né? Renan é safo, Renan é maceteado. Não brinca com Renanzão, não. Olha aí, o Senado começou a destravar as indicações do presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto à indicação para o Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e a recondução para a Procuradoria-Geral da República de Augusto Aras. Aliás, a sabatina de Aras já foi marcada para a próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Terça-feira que vem vai ser dia 24. Tá certo. Rodrigo Pacheco, disse hoje, Giovita, que liberou o andamento da indicação de André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo. Essas sabatinas vão ser interessantes, não vão? As mensagens presidenciais foram então publicadas e despachadas pela mesa diretora do Senado. E agora a CCJ poderá sabatinar o pessoal. Ou você olhar para o Senado brasileiro, com todo respeito, né? E quem é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Davi Alcolumbre. Meu amigo, a canchudez de Davi Alcolumbre, sabe? É de meu Deus, como é que eu diria aqui? É a canchudez de um vereador da cidade de Cabul, no Afeganistão. Presidente da CCJ. E tem uma coisa, era presidente do Congresso Nacional. Não brinque não, viu? Tanta cabeça pensante que tem naquele Senado, tanta gente preparada, tanta gente competente. Aí você olha quem eles botaram na presidência da CCJ, né? Fazer o quê? Me diga por onde anda o deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira está na gaiola. Está na gaiola. Aliás, ele tentou voltar ao cargo de deputado federal, mas o Supremo não deixou, não. O Supremo negou o pedido do deputado federal Daniel Silveira para voltar a exercer o seu mandato na Câmara dos Deputados. Sabe quem proferiu a decisão contrária? A ministra Carmen Lúcia. Lembra você que o deputado Daniel Silveira está preso desde o dia de São João, 24 de junho. Celular não pode chegar nem perto. O pedido do parlamentar
foi feito no mandado de segurança que pedia, solicitava inclusive a devolução do aparelho, o que a ministra também negou. Fazer o quê? Sem celular, o deputado não poderia participar remotamente das sessões da Câmara. Daniel Silveira já foi preso 2 vezes. A segunda aconteceu há 2 meses, por desrespeito ao uso da tornozeleira eletrônica. O bicho é rebelde, viu? Em nota, a defesa do deputado diz que o juízo de valor sobre o processo de Daniel Silveira já está formado pelos ministros do Supremo e que não existe justiça na condução dessa ação penal. Resta claro que o devido processo legal está em segundo plano, uma vez que somente a sanha condenatória dita o rumo do feito, foi o que disse o advogado do deputado. 18h42 na Paraíba. Hoje eu conversei com alguns colegas jornalistas, claro que pela internet, sobre essas indicações do presidente da República para a PGR, no caso a recondução, e no caso do André Mendonça, que o presidente chama de terrivelmente evangélico, para o Supremo Tribunal Federal. Uns colegas acham que o Senado vai rejeitar, pelo menos o doutor André Mendonça, e outros acham que não. Os que acham que não, eles dizem que é difícil o senador votar contra as indicações, porque digamos que eu seja senador e vote contra a indicação de Araújo Neto para o Supremo. Mas mesmo assim, Araújo Neto tenha tido uma maioria que o conduza à corte. Aquela pessoa que chega ao cargo de ministro vai saber que eu, Paulo Roberto, votei contra. E mais tarde, é o que dizem, se chegar um processo meu lá na mão dessa pessoa, como é que vai ser? Então, normalmente, os senadores aprovam as indicações. Porque muitos deles, inclusive, têm processos tramitando lá no Supremo. Ontem eu fiz um levantamento, já ia em 25. Dos 81 senadores, 25 têm ações tramitando no Supremo. Aí, meu amigo, a minha avó dizia que quem tem medo. Não é assim? No caso da Procuradoria-Geral da República, a mesma coisa. A mesma coisa. Porque esses processos que tramitam lá pelo Supremo, eles precisam de pareceres do Ministério Público. Alguns que vão surgir precisam da aquiescência do Ministério Público. Então, ninguém quer se incompatibilizar com essas pessoas, pensando em mais tarde precisar. Aliás, para os que criticam o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, você já deve ter visto aí pelas redes sociais, deve ter ouvido em programas de rádio, assistido em programas de televisão, as críticas que se faz ao doutor Augusto Aras. Por quê? É bolsonarista, ele não denuncia o presidente, ele, quando tem uma coisa mais complicada, ele bota para a doutora Lindora, que é a subprocuradora. Você não já escutou muito isso? Não já leu e não já assistiu? Eu também. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar quando o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso e nós tínhamos um procurador-geral da República chamado, meu Deus do céu, Brindeiro, doutor Brindeiro. Meu amigo, esse doutor Brindeiro ficou conhecido, sabe como na época? Engavetador-geral da República. Ele engavetava todos os processos, todos. Principalmente os que tinham alguma coisa contra o presidente. Geraldo Brindeiro. Geraldo Brindeiro, procurador-geral da República. Mas não deixava passar um. Hoje, aí o pessoal não lembra mais, né? Dizem que o brasileiro tem memória curta e nem lembra que já aconteceu isso. Era muito pior do que Augusto Aras. O doutor Geraldo Brindeiro é pernambucano, viu? Pernambucano. Foi procurador-geral da República entre 95 e 2003. Membro do Ministério Público Federal desde 1975. Ele hoje é subprocurador, formado na Faculdade de Direito de Recife. Geraldo Brindeiro.
engavetador-geral da República. Pois bem, Augusto Aras, se estiver fazendo a mesma coisa, está seguindo apenas o exemplo. Carlos do Pastel, Paulo Roberto, o seu Fluminense joga daqui a pouco, joga em Guayaquil contra o genérico do Barcelona. Você conhece Guayaquil? No Equador. Agora, meus amigos, por falar em futebol, o velho Hulk está dando um show, viu? O Hulk está jogando como um menino. É o craque hoje do Atlético Mineiro. Um show. E tem uma coisa, pelo futebol que está jogando, merece uma nova oportunidade na seleção brasileira. Depois daquele 7-1, foi a última vez que Hulk jogou pela seleção. Muita gente disse assim, Hulk jamais vai voltar à seleção brasileira. Mas pelo futebol que ele está jogando hoje, seguramente o velho Tite vai pensar na hora de fazer nova convocação. 6h47. O ouvinte pergunta aqui qual será a data da sabatina do Dr. André Mendonça. Não está marcada essa sabatina. O Senado confirmou hoje, aliás, o relator da indicação do Dr. Augusto Aras, a recondução dele para a Procuradoria-Geral da República, é o senador amazonense Eduardo Braga. E esse aí ele já marcou. 10 horas da manhã da próxima terça-feira, dia 24. Agora, sobre André Mendonça, não se sabe ainda quem é o relator e também não tem data marcada. Logo cedo, todas as manhãs, a gente coloca as notícias do que aconteceu durante a noite, durante a madrugada, no blog camisa10.net.br. É claro que muitos de vocês já acessaram, recebem aí pelo WhatsApp que eu mando, outras pessoas não. Esse 10 não é o número 10, é escrito DEZ, você escreve emendado, basta botar lá no Google assim, camisa 10 DEZ emendado, camisa 10, um nome só, .net.br, pronto. As notícias estão aí para todo mundo. A gente procura assim, sai catando as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. E o que eu peço a vocês é que aqueles que já recebem as minhas notícias pelo WhatsApp, mandem para os seus amigos, para os seus contatos, vão espalhando por aí, porque isso ajuda muito a propagação do blog, contribui com o trabalho aqui do seu amigo Paulo Roberto. Sargento Letício, Paulo, o som está ótimo. É um novo equipamento, viu, Letício? Estou testando aqui. Depois eu vou escutar a gravação para ver como ficou. Paulo, o SBT herdou parte das concessões da rede Tupi, Belém, Porto Alegre e Brasília. Outras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza, foram para o grupo Bloc, que criou a Rede Manchete. É verdade. Silvio Santos só trabalhou de carteira assinada na Rádio Nacional de São Paulo, mas só ficou um mês nesse trabalho. Por quê? Porque ele voltou a ser camelô. Ganhava dinheiro sendo camelô em uma semana, o que só faturava em um mês no rádio. Bacana, né? História legal. A história de Silvio é muito bonita. Sujeito batalhador. Eu só acredito no homem trabalhador, disposto, que tenha vontade de trabalhar, que não seja preguiçoso. O velho Hulk, o Gari de Alagoa Nova, diz: o esquema na seleção é grande, difícil alguém se firmar numa posição. Também tem isso. Tudo nesse país tem esquema. Ou vocês acham que não? Tudo, ou quase tudo, né? 99,99% tem esquema. Quando você toma conhecimento, aí você, né? Outro dia um amigo querido questionava: rapaz, volta pro rádio, vai trabalhar no futebol, tem seus colegas aí que estão trabalhando. Eu disse: meu amigo, olha, me falta motivação. Me falta motivação, porque quando você começa a entrar naquilo que Humberto de Campos chamava de o submundo do crime do futebol,
Aí você diz, meu Deus, onde é que eu estou pisando aqui? Quando você começa a ver como é que algumas figuras ligadas ao futebol trabalham, o que os caras ganham por fora, a dilapidação que há nos clubes, dirigentes, diretores em sua maioria, todos ricos, enriquecem, e o clube fica cada vez mais endividado, patrimônio leiloado. Olha, é um esquema tão grande. E tem uma coisa, quando eu estava nisso, envolvido diretamente, nem tinha esse negócio das apostas eletrônicas que tem hoje. Hoje é muito pior. Vocês acompanham aí denúncias e mais denúncias, Ministério Público, já entrou Polícia Federal e tal. De repente um time que você nunca espera tomar uma goleada, vem ganhando de todo mundo, aí toma de 4, de 5. Dizem que faz parte, que é para tirar um monte de gente da parada. Todo mundo apostou naquele lá que achava que ia ganhar, aí vai e leva uma goleada. Time que toma de 7, 8, 9, passa 5, 6, 7 jogos tomando goleada. Tem muita coisa que o pessoal denuncia por aí. Eu vou estar num negócio desse? Passou o tempo, eu quero é paz, tranquilidade. Deixa para a turma nova, que nem percebe que isso acontece. Alguns não percebem porque não querem, e outros não percebem pelas próprias limitações. Não conseguem enxergar, entenderam? É mais ou menos por aí. 18 horas e 52 minutos na Paraíba, faltando 8 para as 7. Aqui nós temos a parceria também de Anatólio Seguros, que trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000, fazendo seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 99999.000. Paulo, comprei um carro em 2018 por R$101.000. Fui perguntar hoje, o mesmo carro é 125. Amigo, 101 para 125, 24 mil, significa 24% em 3 anos e meio, 3 anos ou 4 anos, tá bom, tá na base. É assim mesmo, tudo aumenta de preço. Agora, talvez o seu salário não tenha acompanhado. Se você for olhar o que ganhava lá e olhar o que ganha hoje, talvez não tenha acompanhado. Uma vez eu passei 13 anos, exatamente 13 anos, em homenagem ao Galo da Borborema, trabalhando ali num determinado local, à disposição de uma determinada instituição. 13 anos de calendário, sem ter um centavo de aumento. Não tive um centavo de aumento. Durante os 13 anos, o mesmo valor, todo mês o mesmo valor. Nem por isso eu deixei, né? Mas isso depende da ideia de cada um. (18h54) 18h54 na Paraíba. Muda muito o comportamento, né, de pessoa para pessoa. Nesse ramo da comunicação, tem muita gente que busca o trabalho, às vezes está em dificuldade, consegue, depois de muita luta, indicação de alguém, consegue um padrinho que pediu e tal, aí consegue a colocação, aí vai lá, meu amigo no primeiro mês já está reclamando do patrão, dizendo que ganha pouco. E você não sabia quanto ia ganhar antes de entrar? Está melhor hoje com esse pouco aqui que você está ganhando, ou estava melhor quando você não estava recebendo de lugar nenhum? Está entendendo? É preciso também a gente compreender o mercado e compreender também as dificuldades, muitas vezes, passadas pelo patrão, pelo empregador. É claro que todo mundo quer ganhar mais. Eu não conheço uma pessoa, até hoje, não conheci na minha vida, alguém que dissesse assim: rapaz, eu quero ganhar menos, eu estou ganhando demais. Você conhece alguém que já disse isso? Não conheço ninguém. Todo mundo quer ganhar mais. Luta para isso, trabalha para isso, estuda para isso. Agora, nem sempre aquilo que a gente quer, consegue. Porque você pode pensar que uma coisa é possível, mas a outra pessoa pode achar e provar para você que é impossível. Fica complicado, né? Fica difícil.
Agora faltam 4 minutos para as 7 horas. Você ouve as rádios Sertão e Camisa 10 apresentando o programa A Cidade em Revista. Nós estamos hoje com um novo equipamento de som, fazendo uma transmissão experimental, contando com a sua colaboração para nos dizer que qualidade de som chega até você. Paulo, certa vez o programa Esporte Espetacular fez uma reportagem sobre fraudes nos sites de apostas. Tinha até um jogo fantasma. Mostraram um jogo amistoso de um time da Paraíba contra um de Santa Catarina que nunca aconteceu, mas estava lá no site. Eu lembro disso. Tem como traduzir textos pelo celular. Detalhou como fazer um aplicativo que já vem nos celulares com o sistema Android. É verdade, os computadores têm, em geral, tem isso aí também. E hoje você já coloca uma notícia na internet, num blog, e ao mesmo tempo a notícia é postada em forma de áudio para quem quiser ouvir. Mas tudo isso são questões complicadas que a grande maioria da população, Alexandre, não vai conseguir fazer isso. Então eu parto do princípio de que a gente deve simplificar ao máximo as coisas, permitindo então o acesso do maior número de pessoas. Esse é o meu pensamento. Às vezes eu vejo um colega, botei um blog, passa aí teu endereço eletrônico, aí o cara bota www. não sei que lá, blogspot, _, aí não tem no mundo quem acesse isso. Eu posso conseguir uma ou outra pessoa, mas o povão mesmo sabe lá o que diabo é underline, sabe escrever blogspot, e você tem que simplificar. Simplificar. Por exemplo, vocês, a maioria aí me escuta pelo Radiosnet, eu sei. Outros estão no Facebook. Tem uma outra possibilidade de você escutar a Rádio Camisa 10, que é no próprio site da rádio. E aí é uma outra sistemática. Você tem que ir no Google, lá na barrazinha, e digitar assim, www.radiocamisa10fm.com.br. Não é tão difícil, mas algumas pessoas se complicam, porque botam um ponto antes, trocam a letra, e botam 10 com o numeral 10, 1 e 0, e não é D, é Z, é a palavra 10 escrita, grafada como é, emendado, é Rádio Camisa 10FM, emendado, aí .com.br. Também abre o site da rádio. Você vai ouvir do mesmo jeito. Mas eu procuro ir mostrar às pessoas o caminho mais fácil para que mais pessoas possam nos acessar. 18 horas e 59 minutos. O ouvinte botou aqui: Deus me livre de botar mais mão naquilo e aquilo na mão, depois da entrevista que o médico deu hoje lá em João Pessoa. Tá certo. Vamos a uma pausazinha. A gente volta já já com o segundo bloco, que na realidade é a parte final do nosso programa, com mais mensagens dos ouvintes. É um instante só. A prevenção ainda é a melhor proteção contra o vírus. E a Paraíba se destaca na vacinação. Mas os cuidados precisam continuar, porque o resultado já pode ser visto. Quanto mais pessoas imunizadas, usando máscara, mais segurança na hora de voltar às atividades. Porque as 2 doses da vacina protegem, mas a máscara reforça a proteção. Com vacina e prevenção, vamos vencer o vírus. E trabalhando juntos, esse dia vai chegar ainda mais rápido. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vencer Autêntico. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Hulk, meu amigo de Alagoa Nova, escreve aqui: os veículos subiram muito de preço. Há 2 anos eu vendi uma moto por 2.600. Agora, com a pandemia, a mesma moto foi vendida por 3.200 e o cara ainda se amarrando sem querer vender. Olha, veículo usado está com o preço em alta. Por quê? Porque faltam veículos novos.
é uma das consequências da pandemia. Muitas montadoras suspenderam a produção por falta de peças que vêm da China. Então, a fila de espera de um carro 0 km hoje, dependendo da montadora, ela pode passar de 3, 4 meses. Você encomenda hoje, dá um sinal e fica esperando 3, 4 meses. Não tem prazo para entrega. Aí o mercado de usados aqueceu. E hoje o preço da tabela FIPE é o que quase todo mundo está pagando pelo carro usado, porque está em falta. Venha aproveitar os super descontos da quinzena de perfumes importados masculino no setor de Home Gift do Ideal. Perfume King of Seduction de R$ 149,90 por R$ 129,90. Perfume Bubu Hum por R$ 39,90. Perfume Black Sand por Home de R$ 45,90 por R$ 39,90. Perfume Calvin Klein de R$ 349,90 por R$ 319,90. Perfume New Brand por R$ 69,90. Perfume La Rive de R$ 79,90 por R$ 69,90. Ideal Home Gift. 19 horas e 2 minutos. O Erivan está dando gargalhadas aqui com a posição do ouvinte que diz que mão naquilo e aquilo na mão, por enquanto nem pensar. Meu amigo, você manda lavar aquilo e você lava a mão. Aí você bota a mão naquilo e aquilo na mão, depois lava de novo, não vai ter problema nenhum. Quem gosta não deixa de gostar. O outro ouvinte aqui pergunta, não diga meu nome, aquele carro ainda está à venda? Está, meu amigo, eu entrego por 80, viu? 80 do Botafogo. Chegou, pagou, levou. Agora o pagamento é feito lá dentro de Aloysio Silva ou então dentro do banco. A gente vai para o banco, você transfere o dinheiro para a minha conta na hora, na frente do gerente. Quando o gerente disser é dinheiro, não é aquele depósito no envelope que você olha não. Então sendo dinheiro vivo, está na conta, tá. Aí eu assino o recibo dentro do banco. É desse jeito que eu trabalho. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. O Ideal Supermercado tem mais de meio século de contribuição para a economia dos paraibanos. São 3 lojas para melhor servir a quem mora em Campina Grande e região. Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, o Lojão do Ponto de 100 Réis e agora a nova loja da Duque de Caxias ao lado da Feira da Prata. Faça a sua feira, as suas compras nos supermercados Ideal e economize de verdade. Supermercados Ideal, economia total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. Aqui não tem racismo. Todo mundo convive numa boa. Nosso país tem gente de todo jeito. As frases não mudam. Infelizmente, a realidade também não. O racismo continua sendo uma marca do Brasil. E os afrodescendentes têm sim menos oportunidades de emprego, ganham salários menores e estão mais sujeitos à violência. O racismo se combate todos os dias. Uma parceria Rádio Senado. 19 horas e 5 minutos na Paraíba, 7:05 agora. Paulo, a que horas é o jogo do Flu? 9 da noite, acredito que é 9, 9:30 por aí. A ouvinte pergunta aqui se eu já estive no Equador uma vez. E estive exatamente na cidade de Guayaquil, onde
o Fluminense joga hoje. Mas eu estive no estádio do Emelec, que é um time azul e branco de lá. O estádio chama-se George Capwell, capacidade para 40 mil pessoas. Quem conhece bem essa área aqui é o meu amigo Walter Fernandes, de Pocinhos. Carlos do Pastel deve conhecer, porque Walter Fernandes, eu falei Carlos não, Walter Fernandes, que Walter morou no Equador. Morou acho que na própria capital, Quito, mas deve ter ido algumas vezes à cidade de Guayaquil. Horas e 6 minutos na Paraíba, 7:06. Mensagem de ouvinte. Você gosta de falar nas coisas que surgem durante as campanhas eleitorais em Campina e na Paraíba? Diga pelo menos umas duas que vão surgir no ano que vem. Meu amigo, para adivinhar assim é complicado, mas eu vou arriscar aqui. Porto Seco. Todo ano de eleição fala em Porto Seco. Vamos instalar em Campina Grande um Porto Seco. Nem molhado, nem seco até hoje. Que mais? Pode esperar que vão falar, por exemplo, duplicação da BR-230 até Cajazeiras. Já falaram umas 5 eleições. Aí vão para a televisão, Raimundo Lira foi, Ney Suassuna foi, Efraim Pai foi. Um monte de gente. Olha, a duplicação começa mês que vem, até hoje nada. Que mais? Não, a Varig não. A ouvinte escreveu aqui. A fábrica de fogões Varig. Aí já rendeu umas 10 eleições, não rende mais não. Rendeu muito, viu? Mas eu tenho certeza que vão falar de novo. Sabe em que ano que vem? VLT. Pronto. Pode anotar aí. Vamos falar de novo, VLT. Ah, maravilha. É verdade que nós vamos ter que tomar a terceira dose de vacina? É. O mundo todo está se posicionando nesse sentido. É melhor você tomar 3, 4 e depois disso a gente vai ter que ficar tomando a vacina contra a Covid todo ano. Que novas variantes vão surgir, o vírus vai ficando resistente à vacina já desenvolvida e aí vão fazendo uma vacina mais potente. Não é assim? Pode se acostumar. Não, meu amigo, aqui dói. Me diga uma coisa, doeu para tomar vacina? Em mim não doeu nada. Aliás, o remédio que eu prefiro sempre é a injeção, porque o efeito é muito mais rápido. Todas as vezes que eu preciso tomar um remédio, chego no médico e ele vai passar, aí eu digo, doutor, se tiver injeção, que às vezes tem, né? Tem a ampola, tem a drágia, tem a cápsula, tem aquelas coisas todas que a gente sabe. Se tiver injeção, é a primeira que eu peço, porque o efeito é instantâneo. Vai logo para a corrente sanguínea, ou você escapa ou morre. Pronto. Então pode ter 10 doses aí, a gente toma, não tem problema nenhum. O negócio é fazer efeito. Paulo, é verdade que o Senado proibiu armas para agressores de mulheres? Olha, no papel isso está aprovado. Esse negócio de proibir é com medida protetiva. Me diga uma coisa, vocês acham que medida protetiva funciona nesse país? Todo dia você vê isso aí, como eu vejo também. O cara chegou, matou a mulher, a ex-mulher. Ela não queria mais namorar com ele, ou morar, ou tal. Mas ele estava com medida protetiva. E o cara respeita isso? Quem danado respeita isso nesse país? Você amarrar o sujeito. A mulher saindo do trabalho, ou estava no trabalho, ou estava em casa de noite. Aí o cara chega lá e mete a faca ou tiro, matou. Aí quando vão lá, diz, olha, mas ela estava com uma medida protetiva, que proibia o homem de se aproximar até 200 metros. Ninguém respeita, infelizmente. Então esse negócio aqui da arma, realmente o Senado aprovou. E eu até coloquei hoje cedo no blog, no camisa10.net.br. O que é que o que foi aprovado diz? É que se mesmo que o sujeito tenha porte de arma, possua armas legalizadas, registradas, tudo direitinho, se ele agredir a mulher, e isso for do conhecimento das autoridades policiais, do judiciário, ele perde as armas que ele possuir, mesmo estando registradas, mesmo se ele tiver porte, ele passa a não ter mais. Ou seja, ninguém vai conseguir proibir que ele ande armado. Agora, ele passará a andar armado ou possuir armas irregulares. Legalizadas ele não vai mais conseguir. É isso que a lei diz. O que é que eu tenho mais aqui? O Talibã começou a agir como antes, é verdade. Vocês esperavam que aqueles caras tivessem mudado o modo de agir, o modus operandi? Não tem como. Ali é aquilo mesmo.
Ali aquilo, Wagner de Lagoa de Dentro. Paulo, e a empresa que vai montar carros em Campina Grande? É verdade, você tem toda a razão. Já falaram em fábrica de avião, em fábrica de ônibus, em fábrica de helicópteros aqui na Paraíba. E mais recentemente uma montadora de veículos. Meu amigo, o cara que era de Campina Grande, morreu semana passada, Caoa. Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Nunca se balançou para botar uma fábrica de automóveis aqui, sendo daqui. Você imagina os de fora. O cara bota a indústria automobilística, montadora de automóveis, onde, primeiro, os governos municipal e estadual dão todos os incentivos possíveis. Terreno para ele construir a fábrica, 20, 30 anos de isenção. Por quê? Porque ele vai gerar emprego para a população daquela cidade, daquele estado, e esse povo empregado gasta o dinheiro ali, acaba gerando impostos para o município e para o estado. A visão é essa. Depois, é preciso ter a facilidade de escoamento de uma indústria automobilística. Então você vai botar aqui uma fábrica de automóveis em Campina Grande. Você vai exportar esses carros por onde? Por onde? Porto de Cabedelo, se botar um barco daquele de Buqueirão, ele bate numa pedra que tem lá, que não teve homem até hoje que tirasse essa pedra. O calado do porto é um calado muito raso. Navios, grandes cargueiros não têm condição de atracar ali. Teria que exportar por onde? Porto de Suape, em Pernambuco. Já é mais difícil, porque o frete, tudo isso encarece, tudo isso vai para a ponta do lápis, vai para a calculadora. Então é muito difícil. Sim, mas tem uma indústria automobilística em Anápolis, Goiás. Tem. Vai ver o que o governo de Goiás colocou à disposição. Veja as estradas de Goiás. Veja as ferrovias que tem no estado de Goiás. Então tem tudo isso, são componentes que são medidos e pesados na hora de exportar, na hora de escoar a produção. Tem mais vacinas chegando. O secretário Dr. Geraldo Medeiros anunciou que daqui para sábado, hoje é quinta, não é? Sexta, amanhã, sábado, quase 150 mil doses de vacinas de várias fábricas vão chegar aqui à Paraíba. Então, daqui a pouco está vacinando a molecada toda aí, inclusive os menores de idade. Isso é muito bom. E para a gente finalizar por hoje, são 19 horas e 13 minutos, e a entrevista de Romero. Paulo, você acompanhou? Parte. Romero falou, entre outras coisas, sobre a sugestão que houve dele se juntar ao governador João Azevedo. Mas como seria isso? João Azevedo candidato a governador e Romero a vice? Aí Romero disse, não tem condição porque o meu partido quer ter um candidato a governador. E esse candidato sou eu. Então descartou. A outra possibilidade de junção com Veneziano Vital do Rego, senador do MDB. Romero disse que não vê muito sentido nisso. Primeiro porque ele disse que não conversou com Cássio Cunha Lima sobre a conversa que Cássio teve com o Veneziano. Apenas acompanhou pelos blogs, pelos portais de notícias, pelas emissoras de rádio. Ele quer ouvir da boca de Cássio Cunha Lima qual foi o papo dele com o Veneziano. E ele acha que adversários históricos de grandes embates políticos que já aconteceram, de repente não podem assim se juntar sem maiores motivações, porque o próprio eleitor não vai compreender isso aí. Bom, fica feito aqui o registro. São 19 horas e 14 minutos, 7h14. Vamos então, meus amigos e minhas amigas, pedir as bênçãos para todo mundo que acompanhou o programa de hoje, transmitido pelo novo equipamento. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora abençoado. Eu faço lembrete de que jamais teremos outra quinta-feira, 19 de agosto de 2021, porque cada dia é único. Espero que o de hoje tenha sido e esteja sendo muito proveitoso para todos. É o dia número 231 do ano que está indo embora. Lembrem-se que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Obrigado a todos pela atenção, pela audiência, pelas opiniões, pelas manifestações. Marco o encontro com vocês amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, na TV Itararé. E depois, às 18 horas, quero encontrá-los novamente no Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista.
O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.